Sua Bíblia comigo, se você puder, ou se você for acompanhar o texto com a gente ali na tela, nós vamos ler no segundo livro de Reis, no capítulo de número 7. Na verdade, eu queria pedir você, se a sua Bíblia tiver a mesma repartição da minha, às vezes as letras maiores mudam um pouquinho a página, você terá na mesma página o capítulo 6, uma parte do capítulo 6 e o capítulo 7. Então eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta aí, na tela nós teremos apenas o texto que eu vou ler do capítulo 7. E pensarmos juntos sobre essa questão que é o tema do nosso culto hoje, que é missão. Eu dei o título para essa mensagem para que o pessoal da mídia pudesse trabalhar, para que nós pudéssemos ter um nome lá no nosso arquivo de mensagens, é que a nossa missão é compartilhar. E quando eu estava pensando essa mensagem e orando, e o Pedro, meu filho, porque nós estávamos de férias juntos, na quarta-feira, e ele me disse assim, acho que foi na quarta ou na quinta, ele disse, pai, você já escreveu a mensagem de domingo? Eu falei, não, escrever não, ela está aqui na cabeça, à medida que eu estou amadurecendo essas ideias na cabeça, e depois eu chego em casa e vou trabalhar. E eu estava pensando o título dessa mensagem com relação ao que nós acabamos de falar aqui. Missão tem sido mal interpretado nos nossos círculos, naquilo que a gente chama de comunidade evangélica. Missão ficou relegada a um grupo de pessoas que parece que desistiram da vida e querem ir para algum canto escuro, remoto, distante, na maioria das vezes comer comidas que mais ninguém quer comer, viver totalmente desprovido de qualquer alegria ou de aquisição desse mundo. Parece que os missionários, para chegarem nas nossas comunidades de fé e terem algum sustento ou suporte, eles precisam contar as histórias mais trágicas, mais terríveis, para ver se gera um pouco de compaixão no coração daqueles que estão ouvindo e de alguma forma eles possam contribuir com a obra missionária. Parece que missão é uma coisa que agora é assim, é um apêndice, é uma edícula daquilo que é a igreja. Nós temos um puxadinho do lado. A edícula é aquela casa que você constrói, aí você vai fazendo um puxadinho, sabe do que eu estou dizendo? Espichou um pouquinho para um canto, um pouquinho, parece que missões é aquilo. E aí, de vez em quando, a gente precisa fazer um culto missionário para despertar as pessoas, e nada de errado, é muito importante nós trazemos aqui, vocês verem o rosto de quem vocês sustentam, verem onde é que eles estão, o que eles estão fazendo, quem são essas pessoas, que cara tem essa mulher, que cara tem esse rapaz, que daqui uns dias será um pastor, que cara tem esse homem que a gente sustenta. Mas o que me preocupa é se com essa mentalidade nós não estamos nos tornando uma igreja, e quando eu digo nós, eu não estou me referindo apenas à New Life Church, eu acho que nós somos parte do problema, parte do pacote. Nós não estamos nos tornando uma igreja, em primeiro lugar, indiferente com as necessidades das pessoas. E quando eu digo necessidade, saiu um artigo muito interessante do Papa essa semana, eu não sei quantos de vocês leem artigos que têm alguma coisa que não tem nada a ver com a religião que nós professamos, mas o Papa Francisco fez uma declaração de que a missão do cristão é levar ou de fazer o bem para as pessoas, independente da conversão dele ou não. E assim, eu não poderia concordar mais com essa afirmação, porque parece que a gente pensa o seguinte, que se nós vamos fazer o bem, a primeira pergunta que alguém fala é o seguinte, mas vai pregar o evangelho? Ora, fazer o bem é uma pregação do evangelho. Ser bom, levar paz onde tem guerra, levar alimento onde tem fome, dar abrigo para quem está jogado, levar uma menina que foi afetada por uma meningite, ajudá-la a se tornar novamente produtiva, a ser gente numa comunidade, a se sentir útil, a ter lugar, a ter espaço, a ter vez. Isso é de Cristo. Então parece-me que nós estamos perdendo de vista alguns pontos que eu gostaria de lembrar vocês em 30 minutos de mensagem aqui.
E eu orei, pedi ao Senhor, enquanto nós cantávamos aqui, eu disse: Deus, eu fiz uma oração ao Senhor, eu disse: Deus, reinicia a nossa comunidade cristã hoje. Reinicia a New Life Church, no poder do Teu Espírito, num despertar do Senhor, numa compreensão, porque, irmãos, eu vejo com muita tristeza o dia da volta do Senhor. Não que o dia da volta do Senhor, e seja ela coletiva, quando Jesus voltar para todos nós, seja ela individual, quando Ele nos chamar para Ele. Não com tristeza esse dia é glorioso, é a nossa expectativa. Mas eu vejo com tristeza como que muitas comunidades de fé, gente que reuniu gente, lugares que abrigaram pessoas, prédios que trouxeram pessoas todos os domingos, mas que nunca implantou nessas pessoas a consciência do que significa ser de Cristo, do que significa ser cristão. Que ser cristão não é frequentar igreja, não é ficar em pé na hora de música, não é só dar dinheiro, servir num departamento. Ser cristão é encarnar Cristo Jesus. É viver como Cristo Jesus viveu, como Cristo Jesus espera que cada um dos seus seguidores, dos seus discípulos, vivam. E assim nós fazemos missão de tempo integral. Nós fazemos missão dentro da nossa casa, nós fazemos missão com os amigos que nós convivemos, nós fazemos missão no trabalho, nós fazemos missão como igreja, nós fazemos missão investindo dinheiro para que pessoas tenham recursos, nós fazemos missão, mas se nós não entendermos o que, por exemplo, esse texto ensina, difícil será que você mude o seu pensamento de que basta dar um dinheiro num culto uma vez por ano, de que basta você aplaudir as coisas que a sua comunidade de fé faz. Não, não basta. Não basta. Minha oração é que hoje, eu não sei quantas pessoas passarão nesses 2 cultos, mas se passarem aqui 500, 700, 800 pessoas, no final desse culto, nós tenhamos o mesmo número de missionários nessa igreja. De gente que Jesus mude o curso, a caminhada, a história da sua vida. Você pode dizer amém para mim? Leia um texto então comigo, que está no 2º livro de Reis, no capítulo 7. O texto sagrado diz assim, no versículo 1, eu vou ler o versículo 1, 2 e 3, depois vou pular para o versículo de número 9. Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha, como 2 medidas de cevada, serão vendidas por 1 peça de prata. Bom, antes de eu continuar, deixa eu te explicar. Você pode dizer: pastor, não entendi o que é que o texto está dizendo. Volta os seus olhos um pouquinho para o capítulo de número 6, a partir do versículo 24, você vai entender. O reino de Israel estava dividido em 2 reinos, o reino do norte, o reino do sul, Samaria e Judá, 12 tribos de um lado, 2 tribos do outro. Acontece que os reis do norte, na sua vasta maioria, foram reis que não fizeram aquilo que o Senhor queria que eles fizessem. Não andaram segundo os conceitos do Senhor. Não andaram segundo os ensinamentos do Senhor. Fizeram, numa linguagem veterotestamentária, aquilo que era da sua própria barriga, do seu próprio ventre. Como que dizendo o seguinte: cada um fez o que quis. Parece muito com a nossa vida hoje. Cada um vive da maneira que quer. Cada um vive e faz aquilo que acha que é certo, em detrimento do que a palavra de Deus ensina. Queridos, uma das coisas que me causa muita preocupação, e eu vou confessar para vocês que depois de ter pensado muitas vezes, eu não tenho resposta. Não é que eu não tenha resposta, eu não sei qual é a posição da igreja. Vejam comigo uma cena. Qualquer igreja, esta ou qualquer outra igreja. No domingo, ou aos domingos, e eu me sinto grato demais a Deus de ter você aqui, nós temos um número de pessoas que vêm ouvir o Evangelho.
E o evangelho é pregado em alguns lugares com muita fidelidade, em outros lugares com muito abuso. Mas o que me preocupa é que as pessoas que estão em uma comunidade cristã, me ouça com atenção um minutinho, elas estão fazendo aquilo que elas acham que elas devem fazer. Elas estão vivendo, tomando decisões, pautando as suas vidas, determinando as suas caminhadas, de acordo com o seu achômetro. Se acha que está certo, e tem gente que diz assim, ninguém tem nada com a minha vida. Eu já saí da casa do meu pai e da minha mãe tem muito tempo. Ninguém paga minhas contas. Tudo isso querendo dizer, eu sou idôneo, eu sou adulto, eu tomo as decisões que eu quiser. E essas pessoas estão absolutamente corretas nestas afirmações no que diz respeito à sua habilidade de conduzir a vida da maneira que achar que é conveniente. Mas estas pessoas, na maioria das vezes, estão tomando decisões na sua vida sem levar em consideração o que a palavra de Deus ensina. E nós temos uma situação tão delicada no mundo evangélico hoje, tão delicada, que é mais ou menos assim. Aqui na New Life Church, se você sair na porta desse prédio e olhar para qualquer direção, menos de 100 metros, você encontra uma outra igreja. Em qualquer direção. Eu estou dizendo uma para ser generoso. Tem direções que você vai encontrar 5, 6. 150 metros, eu te garanto que você entra em pelo menos 3, em qualquer direção que você escolher. Então o que acontece? Acontece que se essa pessoa, esse irmão, essa irmã, toma uma decisão alheia ao Evangelho, contrária ao Evangelho, e você disser, está errado, sabe o que a pessoa faz? Não, está errado para você, não está bom aqui não. Aí ele dá 150 passos para um lado e vai para uma outra comunidade de fé e acha que está certo. Então, com isso, nós estamos tendo comunidades inteiras que não repreendem, que não corrigem, que não dizem, não tem nada de Cristo nisso, que não dizem, essas atitudes te conduzirão para um caminho de morte. Porque é mais ou menos o que estava acontecendo nesse texto que vocês vão perceber daqui a pouco. Oferta e procura. E isso me causa um peso enorme no coração. Porque o dia que nós, como comunidade da fé, perdermos a nossa voz profética, e quando eu estou dizendo isso, eu não estou me referindo a mim, que sou o pastor da igreja somente. A mim pesa uma responsabilidade. Mas eu estou colocando de forma coletiva. Você que convive com quem está, você que sabe quem está, você que faz vistas grossas por causa de uma amizade, você que faz vistas grossas por causa de um bem-querer, quando nós perdermos a nossa voz profética, nós perdemos o direito de nos chamar cristãos. O Evangelho de Jesus Cristo não é o Evangelho segundo o meu parecer, o meu achômetro. O Evangelho de Jesus Cristo não é o Evangelho segundo a ética, a moral e o padrão existencial deste mundo. Não é, queridos. Por quê? O que está acontecendo aqui? Os reis fizeram isto, e com isto vinha punição de Deus sobre aquele povo. E Samaria, havia um rei na Síria chamado Ben-Hadad, e Ben-Hadad havia sitiado Samaria, trouxe todo o seu exército, cercou a cidade de Samaria, porque era uma forma de matar por asfixia. Para que a gente lutar, derrubar aquelas muralhas, perder muitos soldados? Vamos sitiar a cidade, ninguém entra, ninguém sai. As cidades não eram self-sustained, elas não se mantinham por si só. Precisavam de alimentos que vinham, de mercadores, cercava-se a cidade, matava a cidade por asfixia. Neste caso, estava numa crise tão grande, que aconteceram duas coisas drásticas. A primeira delas é que se vendia uma cabeça de jumento, que era um animal impuro e que ninguém, não sei se faz parte do seu, nós temos alguns chefes de cozinha aqui, talvez cabeça de jumento seja uma delicacy em algum lugar do mundo que eu não sei, mas se você for fazer cabeça de jumento,
Não, eu passo o convite. Passo o convite com o maior prazer, com a maior alegria. Cabeça de jumenta ao molho, sei lá, branco, não fica legal. E vendia-se uma porção de esterco, cocô de pombinho, por inúmeras moedas de prata. Por quê? Porque não havia o que comer. Não havia o que comer. O rei, esse é o primeiro episódio. Segundo, o rei estava andando na muralha, olhando para aquilo desolado. Uma mulher lá de baixo grita assim: me ajude, meu senhor. O rei vira para a mulher e diz: se o Senhor, referindo-se a Deus, não está tendo misericórdia de mim, o que posso eu fazer? E aí ele diz: mas diga-me qual é o seu problema. E a mulher diz assim: eu tenho uma amiga e nós duas fizemos um trato. O nosso trato era o seguinte: eu tenho um filho, ela tem um filho. Vamos matar e comer o seu filho hoje, amanhã nós matamos e comemos o meu. Amanhã, vírgula, uns dias depois. Mataram o primeiro filho, comeram. Quando foi para matar o segundo, a mãe se arrependeu. E disse: não quer que mate o meu, só que aí agora já estava feita a troca. Então aquela queria justiça do rei para quê? Para matar o filho da que prometeu que mataria para que se tivesse comida. Nós não sabemos o que é isso, queridos. Mas nós sabemos uma coisa, nós sabemos o que é uma situação calamitosa. Seja ela de dor, de tristeza, de depressão, de perda, de enfermidade. Nós podemos não saber o que é não ter comida na panela, porque a maioria de nós temos uma frescura, nós não temos fome. A gente chega, tem 3, 4 coisas diferentes de se comer, e a gente fala assim: tem nada para comer nessa casa? Não é? Não tem o que você quer, o que te apetece. Mas o dia que você não tiver nada, cocô de pombinho torna-se um prato fabuloso. Eu e você não conhecemos isso. Mas nós conhecemos o que é uma situação que parece num dia, porque é isso que é o ponto que eu quero chegar. Num dia, essa situação é calamitosa. O profeta, vendo isto, traz uma palavra de Deus e diz: amanhã, 24 horas depois, nesse mesmo horário, vai ter tanta comida nessa cidade que vai se vender. É aí o texto que eu li para vocês, o versículo 1. Uma medida de farinha, como 2 de cevada, serão vendidas por 1 peça de prata. Ou seja, um valor irrisório. Vai ter tanta comida, vai ter tanta fartura, que o preço vai lá para baixo. E eu e você sabemos o que é isso no mercado. A oferta maior, o preço abaixa. A oferta é menor, é escassa, o preço sobe. Continuando o nosso texto, então, versículo 2. O oficial em cujo braço o rei estava apoiando, porque rei, vocês sabem, tem as coisas que é só de rei. Para que ficar cansado? Apoia o braço num cara. Ele tem um apoiador de braço. O cara, no qual o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus: olha bem, hein? Ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Olha o que o cara está dizendo. Rapaz, você não está vendo essa cena? Você não está percebendo o quadro? E isso, querido, transfere para a sua vida, transfere para o seu casamento, transfere para os seus relacionamentos, transfere para o que você está vendo, transfere para o que eu acabei de dizer. Será que tem jeito para uma igreja como essa? Uma igreja que cada um quer ir por onde o nariz aponta. Uma igreja que não aceita mais autoridade. Será que tem jeito? E aí chega alguém e diz: tem, vai mudar. Aí você fala: quanta outra, não entendo, não acredito nisso mais não. Fazem-se piadinhas já. Será que Deus muda alguma coisa? Por que não está mudando a vida dos crentes? É isso que esse cara está falando. Olha, ainda que Deus abrir as comportas do céu, 24 horas não é período suficiente para mudar o que está acontecendo aqui dentro. Aí Eliseu vira, olha a voz profética. Eliseu vira para ele e o advertiu: você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Precisa de tradução para você? Amanhã você está morto. Você vai ver, mas você não vai comer. Porque se ele não vai comer, vai ter que morrer. Ok, versículo 3. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? 4 leprosos, esses são os nossos missionários. 4 leprosos. O leproso não podia entrar na cidade porque ele era imundo. O leproso vivia fora da cidade, sob a misericórdia de alguém. Levava-se comida, levava-se água, levava-se alguma coisa. Esses leprosos tinham quase que mini comunidades fora da cidade. Por isso que quando um leproso vinha caminhando,
alguém gritava: imundo, imundo, para o povo se afastar. A cidade está sitiada, os leprosos estão lá de fora, o leproso também está morrendo de fome, porque ele está entre a cidade, olha a situação do leproso. Ele está entre a cidade e o exército, ele está nesse limbo aqui, ó, nesse meio. Aí eles disseram um para o outro, 4, escuta, aqui nós vamos morrer. Ali dentro eles não deixam a gente entrar, não tem comida. Do lado de cá tem o exército. Vamos fazer uma coisa? Vamos lá no exército. Se eles tiverem misericórdia de nós, eles nos darão comida. Se eles não tiverem, eles vão nos matar. Mas morrendo, nós já estamos de todo jeito. Eles vão. Só que o que eles não sabem, queridos, é aqui que eu queria que você entendesse isso. A palavra de Deus não volta vazia. Isso não é jargão. Não, eu queria poder ir no seu ouvido e gritar isso. Eu queria que você ouvisse isso com a convicção maior do mundo. A palavra de Deus não volta vazia. Que é isso, pastor? Já ouvi e nada aconteceu. Ela cumpriu o propósito dela, ela endureceu o seu coração. Ela cumpriu o propósito dela. Ela te fez permanecer nesse estado de torpor, de inércia, de passividade que assola a sua mente. A palavra de Deus não volta vazia, queridos. Ela cumpre o fim para o qual ela foi designada. Só que muita gente acha que a palavra de Deus foi designada apenas para a salvação. Não, a mesma palavra que salva, condena. A mesma palavra que ajunta, separa. A mesma palavra que aponta, faz distinção. A mesma palavra que liga, corta. Então a palavra de Deus não volta vazia. E o profeta havia dito em nome do Senhor, a palavra do Senhor, que amanhã esse negócio aqui está mudado. Os leprosos estão sabendo de nada. É isso que eu queria que o Espírito de Deus trabalhasse no seu coração. Quando eu e você entendemos o nosso papel em Deus, Ele usa a nossa vida muito para além daquilo que está nos nossos olhos. O Senhor trabalha onde nós não vamos. O Senhor faz aquilo que nós não vemos. E o Senhor é capaz de transformar situações que jamais estariam debaixo do nosso controle. Os leprosos estão lá de fora, não ouviram nada disso, não sabem nada que está acontecendo. Tudo aconteceu dentro da cidade. Olha que cena maravilhosa, a cidade. Eles saem, vão lá, chega no arraial do exército da Síria. Falou, mas não tem soldado aqui, na primeira tenda que eles foram. Aí eles até disseram assim, depois você lê o texto. Quem sabe eles saíram, vou parafrasear aqui, estão numa festa qualquer. Quem sabe eles estão aí nesses churrasquinhos que alguns irmãos da igreja fazem, não convidam a gente, sabe desse negócio? Tem muito disso, tem muito disso. Tá lá, ó, o grupinho, tá lá, vamos ali. Aí entraram na primeira tenda, tinha comida, tinha roupa, e eles comeram, se fartaram. Vamos na segunda tenda, a mesma coisa. E de repente eles notaram que o arraial inteiro estava vazio. Porém todas as armas tinham ficado para trás, toda a comida tinha ficado para trás. Tudo tinha ficado para trás. Irmãos, aqueles leprosos literalmente chegaram no paraíso. Você imagina o que é? Fome aqui dentro dessas muralhas, um espaço, uma zona sem militar nela, é como se fosse aquela linha entre as duas Coreias. E aqui o exército. Quem está lá não sabe nada, eles são reis. Poderiam se vestir com as melhores roupas. Ficar lá comendo e bebendo e vivendo na maior maravilha do mundo. Mas olha o versículo de número 9. Olha o que acontece. Versículo 9. Disseram uns aos outros, não estamos agindo certo. Não estamos agindo certo. Não estamos agindo certo. Esse é um dia de boas notícias. Esse é um dia de boas novas. Esse é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Por causa do nosso tempo nesse primeiro culto, eu vou mudar alguns dos conceitos que eu queria passar para vocês. Tem muitos de nós que encontrou o acampamento do exército inimigo com os espólios. Você se deu bem nas finanças, fruto do seu trabalho.
da sua inteligência, do que Deus te habilitou, te capacitou. Parabéns. Você deu certo nos seus investimentos. Você deu certo na sua saúde. Você deu certo na sua história de vida. Você chegou no lugar esperado, mas não é certo viver dessa maneira. Por que não é certo? Eu aproveitar daquilo que eu adquiri na vida? Isso aqui agora é um voto de abstinência e de misericórdia e de pobreza? Não. Não é certo você imaginar que a sua vida só resume na sua existência. Não é certo você imaginar que a sua vida resume-se nos graus acadêmicos que você precisa, quer e merece conquistar. Não é certo você imaginar que você pode pautar a sua vida somente para o seu trabalho, o seu bem-estar, os seus estudos, a sua família, o seu. Não é certo. E quem está dizendo isso não sou eu, é a palavra de Deus. Aqueles leprosos tinham tudo, e eles disseram, não é certo. A palavra que aparece aqui na língua hebraica, para quando eles dizem, vamos anunciar, é a mesma palavra que aparece em Isaías capítulo 52, versículo 7, quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam boas novas. Aliás, o texto sagrado lá de Isaías, diz o seguinte, em Isaías 52, versículo 7, como são belos, são formosos os pés sobre os montes daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam a salvação e que diz a Sião, o seu Deus reina, o seu Deus vive. Não é certo, querido. Não é certo você imaginar que a sua vida pode ser vivida dessa maneira. Então, quais são 3 conceitos que eu queria te dar e não vou nem explicar nenhum deles. O primeiro de tudo é que você precisa entender que você foi salvo para ser um espelho da graça de Deus. Se você não é na sua casa, se você não é com seus amigos, se você não é onde você trabalha, se você não é na cidade que você está, se você não entendeu salvação. E aliás, essa mensagem, ela nasceu de uma experiência que eu tive, que não dá tempo de eu contar para vocês agora, de uma pessoa à beira da morte, que eu perguntei uma oração que eu podia fazer e a pessoa falou assim para mim, ora por salvação. Só que aquilo não saiu da minha cabeça até hoje. Porque nós não estamos falando de pessoas que não sabem quem é Jesus. O que fica na minha cabeça e que o Espírito de Deus tem me incomodado desde aquele dia é, será que a sua comunidade sabe o que é salvação, Manuel? Salvação não é passaporte carimbado para ir para o céu. Salvação não é ticket comprado que te permite chegar na porta do céu e dizer para São Pedro ou quem for o porteiro lá na sua ideia, dá licença que eu vou entrar, está aqui a minha tarefa. Não! Salvação, a mesma palavra para salvação é libertação. E libertar significa mudar quem nós somos. Soltar uma corrente, quebrar algo que eu não podia. Ser salvo é ser transformado em filho de Deus. Só o Evangelho faz isso, querido. Só o Evangelho de Jesus Cristo faz isso. Então não adianta o nosso dinheiro, as nossas palmas, para que se faça lá, se nós não somos aqui, se nós não somos como gente, porque eu não faço missão é a minha vida. Um dia eu dou dinheiro, um dia eu vou, um dia eu oro, mas missão é a minha vida, vocês estão entendendo? Então o primeiro conceito é esse, nós fomos salvos para isso. Segundo lugar, que esse texto mostra, é que nós fomos salvos para anunciar que o impossível pode se tornar possível. Ô irmãos, volta a sua cabeça um pouquinho, a fome que estava naquele lugar. Vocês já chegaram, para imaginar, não ouça a Bíblia tão rápido assim, passa isso na sua cabeça. Você já parou para ver, passar na sua cena um filme de uma mãe matando o filho? Para comer um pedaço do filho. É inimaginável para nós. A maioria de vocês diriam o seguinte, em primeira instância, eu preferiria morrer. Eu morreria junto com meu filho, ou eu morreria para que meu filho pudesse comer as partes do meu corpo e continuar vivo. Mas aconteceu, você já imaginou a impossibilidade de reversão de um quadro desse?
de uma intervenção, e se você não sabe, o exército da Síria tinha acampado ao redor de Samaria, talvez mais de 150 mil guerreiros. Você sabe o que é isso? Missão é nós anunciarmos que o impossível pode se tornar possível por causa daquele que opera infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, que é o nosso Deus. Amém? A Ele toda honra, toda glória, todo poder, hoje e para sempre. Então essa situação que você vive parecendo que é o término de tudo, não é nada se o Eterno resolver colocar a mão. A nossa carência financeira para projetos é nada. É muito grande para as nossas medidas. O número de pessoas é grande para o nosso conceito, mas não é nada para o Senhor. Nada é nada para o nosso Deus se Ele resolver mover o seu braço. Nada, inclusive mudar uma mentalidade de uma igreja inteira. Um amigo meu disse assim: Manuel, hoje, como pastores, nós temos que nos contentar a conduzir alguns que querem e levar uma multidão que não quer. Mas vocês sabem que eu acho que isso, e ele pode ter razão, não estou questionando a colocação dele, isso não é nada se Deus resolver colocar a mão. Amanhã nós podemos ter uma outra comunidade de fé. Eu creio nisso. Eu creio. Amanhã. Que é isso, pastor? O povo não quer. As pessoas me dizem assim: o povo não quer nada com Jesus. Ninguém mais quer nada com Jesus. Aí todo mundo, quando fala muita gente, para mim é nada, viu, gente? Porque eu estou aqui, eu quero, ué. Como é que é todo mundo? E eu? Fico onde nessa história? Ninguém quer mais nada com Jesus? Não, eu quero. Então não é ninguém. Pode ser um número grande. As pessoas hoje só querem ir a um culto para desencarnar a sua consciência de um peso de pecado. Concordo. Mas isso não é nada se Deus resolver colocar a mão. Você concorda comigo? Agora, por que aconteceu? Você pode dizer, porque Deus é soberano, Deus é Senhor, e você está falando com um teólogo reformado, que a coisa que eu mais creio é na soberania de Deus. Não precisa nem vir com esse papo muito crente para mim. Sem Deus, nada podemos fazer. Mas por que aconteceu? Porque Eliseu levantou a voz e disse: presta atenção, amanhã o Senhor disse que nessa mesma hora vai acontecer isso. Nós precisamos de missionários que entram em casa e dizem assim: amanhã pode ter um outro casamento nessa casa. Nós precisamos de missionários que possam chegar para uma mocinha que está se acabando e dizer para ela: filha, amanhã vai ter uma outra vida nessa mente sua. Isso é missão, queridos. É levar salvação, é anunciar boas novas, é dizer o seguinte: vocês não estão mais cativos, vocês não estão presos, vocês estão livres, deixa Jesus entrar. Isso é missão. Nós precisamos de missionários que chega para um menino que não tem perspectiva na vida, seja por causa da sua imigração, do seu status imigratório, é a palavra que eu estava procurando, seja porque ele não tem uma família para ajudá-lo, e dizer o seguinte: filho, amanhã você pode ter outra vida. Nós precisamos de missionários que cheguem para essa igreja e digam: amanhã terá uma nova igreja nesse lugar. E nós precisamos de missionários aqui que digam o seguinte: amanhã, tudo aquilo que é impossível para nós, nós faremos, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Teve Eliseu que abriu a boca e disse: a palavra do Senhor diz assim. E teve 4 leprosos que, depois de terem encontrado o lugar de descanso, o lugar de cheguei, deu, formei, passei, ganhei, fiz, chegou para mim, disseram o seguinte: não é certo o que nós estamos fazendo. E eu queria ficar de pé diante de você hoje como seu pastor e dizer: não é certo aquilo que nós estamos fazendo como igreja. Não é certo. Não é certo nós entendermos que nós temos uma boa comunidade, um bom prédio, irmãos com talentos fora da curva. Não é certo
Não é certo você não ter um tempo para viver como cristão. Seja abrindo a sua casa para um pequeno grupo, seja frequentando um pequeno grupo, seja ajudando a arrecadar alimentos, seja você falando para uma família que está em desespero, visitando em nome de Jesus e dizer amanhã vai ter vida nessa casa. Não é certo, queridos. E veja o que o texto diz: se não nos arrependermos, amanhã nós morreremos. O que eles estavam dizendo? Alguém lá na cidade vai descobrir que nós descobrimos isso aqui e não fizemos nada. Alguém lá da cidade vai ver que nós estamos aqui desfrutando disso sozinho. E nós seremos eliminados. Pois eu queria dizer para você que tem alguém que vê o que eu e você fazemos. E não é que amanhã você vai estar morto, não. Que Deus te dê longa vida. Não precisa ficar aí com medo de ser praga de pastor, não. Você viva muito e viva feliz. É isso que eu quero. Não quero que você morra, eu quero que você viva. Mas não é certo o que nós estamos fazendo. E amanhã nós seremos eliminados se nós continuarmos a viver dessa maneira. Queria terminar o nosso culto fazendo um apelo para a nossa igreja se tornar uma igreja missionária. Eu me tornei, não sei se vocês sabem, eu aceitei o apelo uma vez num culto da Mocidade para Cristo, da MPC. Tinha um rapaz pregando, que hoje é até um amigo meu, pastor. E ele disse assim: se você quer que Deus te use de alguma maneira, de alguma. Ele não estava convidando gente para ser pastor. Tanto daquele grupo que se levantou, eu acho que o único pastor que virou pastor foi eu. Deus te use de alguma maneira. Você fica de pé? E eu queria fazer isso aqui hoje. Mas eu queria assim, olha, não precisa de você ficar de pé. Eu não vou fechar os meus olhos, vou logo te avisar de cara. Não fique em pé para fazer auê. Não fique em pé porque meu vizinho ficou, porque o pastor está me olhando. Eu vou te olhar nos olhos. Mas, irmãos, se tem Deus nesse lugar, tem gente que ouviu a voz de Deus, eu sei disso. E eu quero fazer um desafio para você se tornar um missionário. Não é que você vai abandonar nada, fica tranquilo, tem gente que fala, pastor, mas vai que Deus, vai que eu tenho que... Não, fica onde você está, faz o que você faz. Tenha as suas coisas, não precisa, fica tranquilo. Vou ter que vender minha casa, dar tudo para os outros. Não, não tem, fica com ela. Fica aí, isso aqui não é um voto de pobreza, não. É um desafio para você ser um servo de Jesus Cristo. Para você não se contentar com domingo em igreja mais. Para você não se contentar com o dinheiro que você dá, que eu nem sei quantos de vocês dão e o que dão. Para você não se contentar em bater palma para o que os outros estão fazendo. É esse que é o meu convite. Eu orei para que Deus levantasse hoje, Daniel, uma igreja missionária. Alguns vão para o campo. A vasta maioria vai ficar no campo. Não é que nós vamos ficar, não. Nós vamos ficar no campo. Então, se você quer isso para a sua vida, somente, se você entender, não é certo o jeito que eu estou vivendo. Você fica de pé comigo, nós vamos orar e clamar ao Senhor para que Deus faça nascer uma nova comunidade dentro da nossa comunidade. Feche os seus olhos e vamos orar. Amém. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Põe a mão no seu coração, querido, e agora ora por você mesmo e pergunta, deixa essa frase ecoar na sua cabeça. Será que está certo o que eu estou fazendo? Será que está certo o jeito que eu estou vivendo? Deus querido, obrigado, Senhor. Obrigado por essa manhã, obrigado pelas palavras que foram trazidas aqui, obrigado por ver o fervor na vida de cada um que fala sobre missão nessa igreja. Obrigado por aquelas pessoas lá na cozinha, trabalhando, Senhor, para que uma feijoada seja vendida, para arrecadar alimentos, para arrecadar dinheiro, para que a gente possa fazer uma coisa lá, Senhor. Isso é muito bom e eu louvo ao Senhor pela vida desses irmãos de todo o meu coração. Mas isso não seria necessário, Senhor, se essa comunidade fosse uma comunidade missionária. Não é certo o que nós estamos fazendo com o nosso dinheiro, Senhor. Não é certo.
Não é certo o que nós estamos fazendo com o nosso tempo. Não é certo o que nós estamos fazendo com os nossos dons. Não é certo o que nós estamos fazendo com os nossos talentos. Não é certo. E eu te louvo por essas pessoas que ficaram de pé, como aqueles leprosos que disseram: vamos agora avisar lá na cidade. A liberdade. Deus cumpriu a palavra. Deus cumpriu a palavra. Obrigado por cada missionário da New Life Church, nas suas casas, nos seus trabalhos, nos seus locais de diversão, de passeio, para onde eles forem. Obrigado, Senhor, porque o Senhor há de nos ajudar a saber investir o nosso dinheiro. Obrigado, Senhor, porque nós não vamos mais descansar sabendo que tem alguém perto de nós que não ouve o Evangelho. Tira de nós, Senhor, essa coisa da religião e de cumprir uma vinda à igreja aos domingos. Tira isso do nosso coração, arranca, Senhor. Senhor, tem tanto cérebro nessa igreja, Senhor. Tem tanto dom e tanto talento aqui nesse lugar. Ajuda-nos a usar, Senhor. Não é certo o que nós estamos fazendo, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado. Eu oro, Senhor, e peço que o compromisso de cada um aqui seja o compromisso de uma vida com Jesus. Andar com Cristo, ser de Cristo, viver com Cristo. E nas profissões mais diversas que o Senhor nos conduzir, e nos bens proporcional que o Senhor conceder a cada um de nós, tudo na nossa vida seja usado para a Tua honra e para a Tua glória, e para que alguém ouça a boa notícia, que em Cristo Jesus há vida, e vida em abundância. Você diz amém, querido? Agora